importante nas primeiras horas do seu dia que você comece ouvindo afirmações poderosas que transformam a sua vida. As 36 repetições são fundamentais para a magia acontecer. Sua vida muda a partir de agora. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta.
Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta. Eu decreto que os meus olhos espirituais se abram para ver a vida de forma correta.